vamos dar seguimento, então, às apresentações aqui da tarde, né? Tarde e noite, né? Então, agora, nós convidaremos a doutora Rita Lucena, que abordará circuitos neurais no TEA, né? Nós temos hoje aqui uma mesa fantástica, né? Uma mesa muito interessante, muito rica, né? Parabéns à organização do Labirinto já de antemão, né? E então, doutora Rita, a senhora tem 30 minutos para a sua explanação, sucesso e até já. Boa noite a todos, é um prazer enorme participar deste evento, compartilhar essa mesa, né, com Camila, Nayara e Bruno, que já estão trazendo informações tão relevantes, tão atuais. Nas últimas décadas, muitos estudos têm contribuído para o entendimento, né, da patogênese do autismo, como foi falado anteriormente por Camila e Bruno, e hoje a gente entende o TEA como uma condição que está associada a uma diversidade de comprometimento de circuitos e estruturas, o que determina uma imensa variabilidade fenotípica. Já foi falado aqui, e eu reforço também, a importância, né, dos fatores genéticos, do estudo dos circuitos neurais e dos fatores ambientais. E quando a gente fala de fatores ambientais, a gente fala de fatores ambientais intracelulares, fatores ambientais intrauterinos, atuando no período intrauterino, e fatores ambientais pós-natais. Então, o desafio hoje é fazer esse entrelace, né, entre todas essas informações que estão sendo trazidas aqui, para que a gente possa compreender melhor os mecanismos subjacentes relacionados ao autismo, que são muitos mecanismos preconizados hoje, com características, com impactos diferentes, né, e justificando essa alta variabilidade fenotípica. A formação, a eliminação fisiológica e o fortalecimento das sinapses depende da expressão gênica, né, que vai afetar inúmeros mecanismos celulares, como a síntese de proteínas, a estabilização de canais iônicos, como acabou de ser dito, a síntese também de neurotransmissores. E muitos mecanismos epigenéticos, né, que podem estar alterados vão afetar diretamente a neurogênese, né, a proliferação celular, a formação de conexões, né, entre as diversas regiões cerebrais, né, que tem sido estudado, como Camila falou, através da tractografia. E afetando também a migração, principalmente a citoarquitetura, né, das mini-colunas que formam o córtex cerebral. Então, o córtex ele é organizado em camadas e o processo de neurogênese, de proliferação e de migração celular vai determinar a configuração anatômica dessas mini-colunas. E vários estudos com TEA e modelos animais mostram desorganização, né, nessa distribuição colunar. O cerebelo, ele tem sido uma das regiões assim, mais amplamente estudada, né, em pessoas com autismo, estudos pós-mortem, e muitos estudos mostram a redução, né, da densidade, do tamanho das células de Purkinje, que são células altamente especializadas no cerebelo. Hoje o cerebelo também ele é entendido como tendo uma participação muito grande nos processos de interação social, na linguagem, não apenas nos processos sensoriomotores. Estudos também mostrando um aumento, né, da expansão, né, um aumento, uma hiperexpansão cortical de diversas regiões corticais e da amígdala, também têm sido descritos e publicados a respeito do TEA. E todas essas alterações, como o Bruno falou, vão determinar alterações funcionais, né, que vão gerar um desequilíbrio entre excitação e inibição. Então, hoje, um dos grandes desafios, como eu falei, é tentar fazer o entrelace dessas informações, principalmente em relação à definição de fatores ambientais pós-natais, que podem potencialmente influenciar os mecanismos de desenvolvimento neural. Nós sabemos, isso é um consenso, que as adversidades ambientais vão ter uma profunda influência no neurodesenvolvimento.
E os estudos hoje mostram que, apesar de haver uma complexidade fisiopatológica muito grande em relação ao autismo, a gente consegue identificar dois mecanismos básicos, né? Um deles é quando alterações epigenéticas atuam indistintamente em diversas regiões cerebrais através de uma expressão mais difusa de genes. E um outro que prevê alterações mais localizadas, né, no córtex cerebral, e que, a partir dessas alterações, é gerada uma cascata de eventos neurofisiológicos anômalos que determina, como que eu diria assim, uma interferência sobre o desenvolvimento, o funcionamento de outras redes neurais que inicialmente não estariam afetadas, né? Então, esses dois mecanismos, eles têm sido estudados e respaldados por vários estudos, né, que tem como base a genética. Então, independente do mecanismo de base, o mais importante é identificar precocemente, identificar as manifestações de risco. A maior parte dos estudos com marcadores comportamentais precoces, eles utilizaram tecnologia de rastreamento ocular, o eye tracking, né? E esses estudos mostraram que as manifestações sensório-motoras, elas são extremamente precoces, como foi falado ontem por Filipe Muratore, por Daphne, por Marie-Christine Lasnik. Essas manifestações sensório-motoras, elas antecedem, ou pelo menos, elas são mais precocemente detectáveis em relação aos outros comportamentos que são mais característicos de TEA, os comportamentos repetitivos, o atraso da comunicação, da linguagem da comunicação social como um todo, o prejuízo também da interação social. Uma importância muito grande tem sido dada à questão da expansão do córtex visual. A gente sabe que em crianças de desenvolvimento típico, a área cortical que mais se expande no período pós-natal, no final da gestação, no período pós-natal, é o córtex visual. Em crianças que terão posteriormente o diagnóstico de autismo, essa expansão tem sido considerada muito maior. E essa expansão excessiva do córtex visual pode determinar alterações, déficits sensórios motores e prejuízos da orientação visual. Essas alterações estão relacionadas a uma neurogênese, né, atípica, ou a formação, né, de uma arquitetura anômala dessas mini colunas cerebrais. Isso tem sido amplamente estudado, né, em modelos animais de autismo. Um outro aspecto importante, também utilizando a tecnologia de eye tracking, é a latência maior entre o estímulo e a resposta. Isso tem sido consistente também com estudos com tractografia que mostram uma menor densidade das fibras na parte posterior do corpo caloso, no esplênio do corpo caloso, que são fibras que integram áreas importantes, né, para o processamento visual. Ontem também foi falado muito sobre a questão de movimentos das mãos e desenvolvimento da linguagem, e a gente sabe que as áreas corticais relacionadas ao movimento de mão e ao movimento das estruturas estomatognáticas relacionadas à fala, elas são áreas corticais muito próximas, e esse estudo mostra que crianças com TEA que precocemente desenvolvem gestos deíticos, aqueles gestos que são escassos, de modo geral, nas crianças com TEA, mas quando esses gestos deíticos, eles são realizados preferencialmente com a mão direita, isso pode ter um valor preditor no desenvolvimento da linguagem. Então, crianças que desenvolvem o gesto de apontar preferencialmente com a mão direita, geralmente têm uma evolução melhor do desenvolvimento da linguagem, uma aquisição mais rápida de vocabulário, uma linguagem mais ampla, mais significativa, com a melhor elaboração morfossintática e o melhor desempenho pragmático. Um outro aspecto também recentemente estudado, também ainda dentro da sensoriomotricidade, diz respeito ao movimento de cabeça, né? Então, quem trabalha na clínica de autismo percebe muito claramente que pessoas com autismo, mesmo formas leves, apresentam posturas, né, que não são tão comuns, posturas atípicas, posturas diferentes, né? E esse estudo, ele teve como objetivo avaliar se existia diferença na amplitude e na velocidade dos movimentos de cabeça, né, analisados a partir de head tracking,
e o desempenho durante funções, durante estímulos com enfoque social e não social. Então, o que é que esse estudo mostrou? Que é um dado assim, muito interessante. Ele mostrou que nas crianças com TEA, quando comparadas com controles, a amplitude dos movimentos de inclinação, dos movimentos de guinada e dos movimentos de rotação de cabeça eram maiores do que os controles com desenvolvimento típico, né? Só que essa diferença só foi observada durante tarefas que envolviam estímulo social, não foi observada em tarefas sem estimulação social. E esses autores, depois, eles descrevem num outro artigo, a partir da análise, né, do que as pessoas com TEA dizem a respeito da própria percepção do próprio movimento corporal, que eles consideram que talvez esses movimentos, eles não aconteçam por questões de somatodispraxia ou de alterações proprioceptivas ou vestibulares, né, que são frequentes nas pessoas com TEA, mas uma tentativa de regular a entrada visual de informações que são percebidas como excessivas. Né? Então, isso traz um novo elemento para a gente, que é a questão de que o quanto determinados padrões motores atípicos, eles são compensatórios, o quanto eles são disfuncionais. Tá? Então, algo que a gente traz aqui muito mais para a reflexão. Então, nós sabemos que pessoas com TEA têm uma frequência maior de alterações de processamento sensorial e de praxis. Essas alterações causam impacto secundário sobre outros aspectos do neurodesenvolvimento, de modo que hoje o desenvolvimento sensório-motor no primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida, cada vez mais os estudos trazem elementos de maior precocidade. Esse desenvolvimento, essas alterações sensorio-motores precoces, elas são preditoras de autismo. Né? Ou seja, o desenvolvimento sensório-motor é decisivo para ampliar o aprendizado a partir das experiências cognitivas, sociointeracionais e comunicativas. Ou seja, dentro daqueles dois mecanismos básicos que eu tinha colocado anteriormente, será que alterações mais localizadas, afetando o cerebelo, afetando o córtex visual, poderiam deflagrar uma cascata de eventos e de alterações neurofisiológicas em outras redes neurais que inicialmente não estariam comprometidas, né? E o quanto a intervenção nessa fase precoce, a partir da detecção dessas características de risco, poderia modificar, né, interferir nessa cascata. Então, são questões, assim, bastante atuais, que têm sido muito discutidas, existem muitas hipóteses, né, para tentar explicar esses mecanismos e como eles se sobrepõem nas diversas fases do desenvolvimento, mas nós ainda temos muitas perguntas e poucas respostas. As alterações do processamento sensorial também adquirem uma relevância muito grande, né, em pessoas com TEA. Quem trabalha na clínica de estimulação precoce entende que muitas vezes essas alterações, elas são extremamente desafiadoras, né? Elas impedem uma exploração adequada do corpo e do ambiente, né, e podem interferir em diversas funções no decorrer do desenvolvimento. Então, como é que isso acontece? A gente tem, gente, hipoteticamente, um estímulo que é presenciado, que é visualizado por uma criança, uma xícara de café. Inicialmente, esse estímulo, ele é interpretado, né, a partir de seus elementos mais concretos, né? Então, o que esse estímulo representa dentro de um contexto de significado concreto, né? A partir daí, esses significados ainda concretos, eles vão se ampliando, né, de uma forma gradual, de uma forma progressiva, né, integrativa, e a partir das experiências que a criança tem com estímulos similares, vai se ampliando, né, esses significados. Então, aquele estímulo que é entendido dentro de um contexto de concretude, ele passa a adquirir significados cada vez mais elaborados, cada vez mais amplos, que estão intrinsecamente relacionados às experiências que a criança tem diante daquele estímulo, né? Como ela processa essa informação, as percepções e as memórias que são armazenadas e acrescentadas a cada nova experiência. Então, o repertório de experiência aliado a um adequado processamento sensorial é o que vai determinar uma ampliação gradual do aprendizado e da imaginação. E nesse processo, que está aqui de uma forma bastante simples, existe uma integração entre diversas regiões, né, como, por exemplo, o cerebelo, os núcleos da base, diferentes áreas corticais e a amígdala.
O processamento sensorial, ele também vai sendo gradativamente potencializado, né, através do desenvolvimento de outros circuitos, como, por exemplo, o circuito da saliência, né, que Camila falou, relacionado à ínsula, né, e a partir dessa potencialização, vai haver isso vai nortear, né, a nossa tomada de decisões, né? Então, a forma como a gente percebe o estímulo, a forma como a gente dá um significado específico, particular a cada estímulo, a forma como a gente integra diferentes estímulos, aliado a uma detecção, uma seleção do estímulo que é social ou biologicamente relevante, esses fatores, em seu conjunto, vão nortear a nossa tomada de decisão. Então, gente, a gente pode concluir que o desenvolvimento sensório-motor nos 2 primeiros anos de vida favorece o refinamento de circuitos neurais, né? E podemos entender o impacto significativo que essas alterações podem determinar precocemente no neurodesenvolvimento. Um outro aspecto que eu acho assim, extremamente importante dentro da patogênese do autismo, do estudo dos circuitos neurais, é o aumento do volume cortical, né? O aumento do volume cortical, Bruno já explicou de uma forma bastante didática, interessante, ele pode traduzir alterações na neurogênese, então falha nos processos de eliminação sináptica, por exemplo. E essas alterações de volume cortical, que também poderiam ser detectadas no período pós-natal, né, a partir do acompanhamento, né, pediátrico, digamos assim, elas estão relacionadas ao menor desempenho atencional e sensório-motor. Então, aqui eu trago, né, uma imagem, né, que representa o perfil da antropometria craniana, então, o perímetro cefálico de um menino, né, no primeiro ano de vida, e a gente percebe, gente, uma mudança na evolução, na trajetória de desenvolvimento desse crescimento craniano, que inicialmente se encontrava entre os percentis 10 e 25, que em torno de 7 meses já se encontra do percentil acima de 90, e que aos 8 meses a gente tem claramente uma macrocrania, né, mostrando uma velocidade, uma trajetória de crescimento cerebral no período pós-natal atípica. E essa mudança que coincide com o surgimento de comportamentos repetitivos, posteriormente redução de uma interação que já se estabelecia e, finalmente, uma evolução de habilidades verbais. Então, hoje a gente tem chamado a atenção para a importância de se detectar precocemente mudanças na trajetória do crescimento cerebral, principalmente no primeiro ano de vida, embora isso possa acontecer entre 1 e 2 anos, né? E pensando que talvez a intervenção realizada antes que esse quadro esteja claramente instalado possa talvez modificar, né, o desenvolvimento de circuitos neurais e, pelo menos, determinar o impacto, minimizar o impacto dessas alterações da neurogênese, da poda neural, nos anos seguintes. Né. Essas alterações, elas podem acontecer ainda no período intrauterino, né, através de uma proliferação maciça de células. Esse é um caso que nós publicamos de uma criança com uma mutação rara, né, associando autismo, deficiência intelectual e macrocrania. E mesmo nesse caso, que a criança já nasce com perímetro cefálico acima da média, a gente percebe uma aceleração, né, muito significativa desse crescimento craniano, né, nos primeiros meses de vida. Então, gente, eu trago isso para alertar, principalmente o pediatra, porque não é infrequente a gente avaliar uma criança com autismo e quando a gente observa, busca as informações referentes ao cartão básico de saúde, a gente percebe que já as medidas estavam lá, o gráfico estava sendo preenchido, completado gradualmente, mas que não se acendeu um alerta para que essa família buscasse uma atenção inicial, especializada, de intervenção precoce. Em relação àquela questão que eu citei anteriormente, que possivelmente existem mecanismos genéticos que atuam em diferentes domínios, em diferentes estruturas, diferentes circuitos neurais. Aqui tem uma revisão, que é uma revisão bem interessante, de estudos animais, em modelos animais de autismo, tentando estabelecer uma correlação entre expressão de determinados genes em áreas específicas e a resposta comportamental. Então, a gente percebe, por exemplo, que genes que se expressam no córtex
córtex e no hipotálamo, eles podem determinar alterações, déficits da interação social, comportamentos repetitivos, ansiedade e epilepsia. Genes que se expressam predominantemente nos núcleos da base tendem a determinar comportamentos repetitivos, né? Então, esse também, claro, gente, que é muito difícil a gente transferir essa informação que é trazida no modelo animal para os seres humanos, mas isso mostra como, possivelmente, os avanços vão se estruturando e vão trazer informações relevantes a respeito dessa interação entre genética, estrutura, né, circuitos cerebrais e contextos ambientais. E aqui também eu trago um tripé, né, funcional, que tem sido muito estudado, né, em pessoas com autismo, né, principalmente desde 2007, né, isso tem ganhado, né, um protagonismo muito grande nos estudos com ressonância funcional, nos estudos clínicos também. E esse tripé funcional, ele é representado pela rede da saliência. A rede da saliência tem como seus principais componentes a ínsula, né, principalmente a ínsula direita, né, e o cíngulo anterior. Essa rede da saliência, ela está intrinsecamente ligada à rede, ou uma outra rede neural, que nós chamamos de Default Mode Network, que também tem sido muito falada, muito discutida, que é a rede neural da introspecção, do pensamento reflexivo, e também a rede neural de controle executivo, que está relacionada à tomada de decisão. Então, o que normalmente acontece, gente, é uma anticorrelação, ou seja, essas duas redes, esses dois grandes circuitos neurais, eles não são ativados simultaneamente, ou quando isso acontece, essa ativação não é significativa. E quem modula a ativação alternada de um ou de outro é a rede da saliência, né? Então, essa rede da saliência, ela vai detectar estímulos que são social ou biologicamente relevantes, e então vai direcionar a ativação para o processo de introspecção, né, de silenciamento sensorial, ou para o processo de tomada de decisão. A rede da saliência, né, principalmente a ínsula, ela tem um papel extremamente relevante, porque ela faz uma interface, né, na recepção e na percepção, digamos assim, de estímulos homeostáticos, de estímulos viscerais, de estímulos afetivos e sensoriomotores, né. Então, os estudos com autismo, né, os estudos investigando esses circuitos neurais, mostram resultados que não necessariamente, nem sempre são concordantes, né, mas indicando haver hipoconectividade, né, entre algumas regiões, em algumas áreas dentro desses circuitos, ou uma hiperconectividade entre áreas do Default Mode Network e áreas relacionadas ao circuito de controle executivo, né. Essas disfunções que foram muito estudadas por Gall, por Abbott, por exemplo, elas não são específicas no TEA, né? Elas podem acontecer, por exemplo, em condições psiquiátricas, como transtornos do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia, mas no autismo ela tem ganhado, né, um protagonismo, né, um significado muito, muito especial. Então, em relação ao Default Mode Network, né, então os circuitos, os nós que compõem, né, esse grande circuito, eles estão localizados na região frontal, né, o córtex pré-frontal, ventromedial, regiões do córtex temporal e parietal, né, e essas estruturas, esses circuitos, eles são ativados quando a nossa atenção converge de uma tarefa para um fluxo mental interno. Então, quando a gente passa a devanear, quando a gente entra no processo de introspecção, de pensamento reflexivo. Então, a ativação desses circuitos, que já tem uma robustez anatômica e funcional muito grande aos 2 anos de idade, é extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento autorreferencial, da teoria da mente, dos processos emocionais e dos processos sociais mais complexos, né? Então, aqui a gente mostra que esses circuitos, eles estão relacionados ao engajamento emocional nas interações, né, à percepção do self, à detecção de estados mentais, né, à percepção do outro. O exercício do devaneio, a imersão no devaneio, no pensamento reflexivo, é extremamente importante, né, para o desenvolvimento da empatia, para aprimorar nossa capacidade de
atuar de forma flexível diante das diferentes circunstâncias sociais, diante dos diferentes desafios. A ativação desses circuitos também é importante para a autopercepção, né, para a capacidade de analisar criticamente a ação do outro, as nossas próprias ações, a percepção e controle de crenças disfuncionais e a modulação de comportamento emocional. Então, voltando ao nosso tripé, né, a ínsula, então, funciona como uma rede que vai, a ínsula, né, a rede da saliência, ela funciona como um processo de filtragem de estímulos relevantes, ativando alternadamente esses dois circuitos. E aqui é um esquema, né, mais simplificado, gente, que mostra desde a entrada do estímulo. Então a gente imagina um estímulo sensorial com visual, um estímulo auditivo, né, esses estímulos, eles chegam ao córtex sensorial, né, atuando também em áreas relacionadas a circuitos chamados What System, ou System, e esses estímulos, eles vão adquirir um significado concreto, né, a ativação desses circuitos pode gerar uma ativação da amígdala, né, que tem uma interação muito próxima, intrínseca com o hipotálamo, né, que desencadeia reações, né, involuntárias do sistema nervoso autônomo, né. Muitos estímulos, quando eles chegam à amígdala, e a amígdala tem uma importância muito grande na percepção de estados mentais, na detecção de emoções. Muitos desses estímulos, quando chegam à amígdala, eles são percebidos como estímulos ameaçadores, né? E isso desencadeia uma série de respostas emocionais que vão ser detectadas também na rede de saliência, que estão ativa, rede de controle executivo, gerando uma resposta imediata. Então, as alterações de amígdala também têm sido muito estudadas em pessoas com autismo, né? A hiperconectividade, a expansão morfológica, a expansão anatômica da amígdala, é um achado que bastante consistente em estudos com seres humanos e estudos também em modelos animais. E essas alterações sensoriais, nessa percepção sensorial, ela também ativa diretamente a rede da introspecção, né, o DMN, a rede da saliência, e a partir das nossas experiências, né, das vivências que a gente tem diante de cada um desses estímulos, nós vamos armazenando cada vez mais memórias consistentes, relevantes e que são particulares, né, de cada pessoa. Então, isso, gente, é um esquema bastante simplificado. A gente entende que a rede da saliência também ela é composta pelo estriato, né, então existe uma importância que é muito grande dos núcleos da base, que ainda está sendo muito estudada atualmente, e do cerebelo, né, nessas entradas sensoriais, na modulação de respostas corticais. Então, para finalizar, a gente entende que o TEA, o neurodesenvolvimento, ele vai depender basicamente, né, do substrato neurobiológico, tudo isso que foi falado anteriormente, é influenciado pelos aspectos inerentes à neuroplasticidade, lembrando que nem toda neuroplasticidade ela é positiva, nós temos plasticidade também mal adaptativa, e tudo isso interagindo com as experiências, né, sensoriais, cognitivas, emocionais, que a criança vai tendo ao longo da vida. Por isso, a estimulação precoce, a oferta de uma diversidade de estímulos, né, nos períodos iniciais do desenvolvimento e o controle das adversidades ambientais, eles são potencialmente modificadores, né, de evolução clínica. Nós estamos desenvolvendo agora, finalizando, né, um projeto que tem como objetivo estudar os aspectos socioemocionais, cognitivos e comunicativos no transtorno do espectro do autismo aqui da Bahia. É um estudo epidemiológico amplo, né, com a participação do Labirinto, do nosso grupo de estudo, o TA, e estamos finalizando também a coleta de dados de um estudo, uma busca de um estudo online, com o objetivo de avaliar o impacto do distanciamento social em crianças com transtorno do espectro do autismo. Então, eu gostaria de finalizar com essa frase, né, de Mia Couto: ser menino está cheio de céu por cima. Eu adoro essa frase, principalmente quando eu penso que o céu pode ser possibilidades, né, que modificadores que podem alavancar um neurodesenvolvimento positivo, funcional, construtivo.
Ok? Obrigada a todos. Bom, parabéns à doutora Rita, uma explanação também brilhante, né? Nós temos hoje aqui uma mesa bastante complexa, né? Uma mesa muito rica e muito diversa em relação à complexidade do tema, né? Como o transtorno do espectro autista é algo que, do ponto de vista biológico, por si só, já é muito complexo. E nós não estamos falando aqui de outras questões, né, não biológicas. Essa mesma é uma mesa bem biológica, né? Nós estamos falando puramente das questões biológicas que não explicam tudo, mas que já mostra como é complexo, né? Como o tema é complexo, como o tema é interessante. Parabéns, doutora Rita Lucena. Pegou um assunto espinhoso, né? Que falar de redes neurais, de circuitos, é sempre não para os neurologistas, não é o pessoal da neurologia, mas o pessoal da psiquiatria, o pessoal que não é da neurologia, quando fala de circuitaria, a gente já fica meio ansioso, assim, porque é uma coisa sempre muito densa, mas foi uma aula deliciosa, assim, extremamente palatável. Parabéns por sua apresentação, parabéns por suas provocações aqui também, né?